Boa tarde, galera do LCD em Movimento. Estamos aqui no dia 5 de abril de 2019. Eu agradeço a vocês que aguardaram a gente. Como vocês sabem, a gente estava com as nossas questõezinhas técnicas, mas feliz, porque é o nosso segundo programa que estamos transmitindo com uma câmera maravilhosa e com um microfone maravilhoso, como vocês podem ver. Então, graças a isso, aproveitando e pedindo para vocês para compartilharem o programa nas redes de vocês, divulgarem a nossa página, Laboratório de Comunicação Geológica no Facebook. A gente também está com uma página no Instagram, LCD em Movimento, um canal no YouTube, Laboratório de Comunicação Geológica. Então, acompanharem as nossas redes, porque a gente vai estar aí passando sempre informações para vocês dos programas que a gente já fez e dos programas que a gente vai fazer. E no dia de hoje, com muita alegria, eu estou aqui recebendo pessoas mais do que especiais para falar sobre um tema que para nós é um tema muito caro, como eu já tinha anunciado no programa anterior. Então, o nosso tema de hoje é Mulheres na Política, um ano sem Marielle. Não por acaso, estou aqui com a placa atrás de mim, mas vocês sabem que Marielle é uma presença onipresente. A gente até conversou um pouco sobre isso, ela, embora não esteja presente, mas o legado continua, e a gente vai poder falar um pouco sobre esse legado e os pertencimentos todos, as inserções de vocês, discutindo a questão da política. Então, essa mesa poderosíssima, eu vou fazer uma rápida apresentação e depois passo o microfone imediatamente para que elas possam falar um pouco delas por elas mesmas. Tá? Então, contando aqui hoje com a presença da Antônia Seva. A Antônia, ela é formada em Pedagogia, é mestre em Educação pela PUC e doutora em Serviço Social, autora do livro Mulheres no Poder, Trajetórias na Política a partir da luta das sufragistas no Brasil. Então, gente, depois a Antônia vai falar sobre o livrinho dela, que ela deixou aqui para a gente. Tá? E fazendo uma propagandinha, eu já dei uma olhada aqui, ó, já estou querendo ler. Então, Antônia, muito obrigada pela sua presença. Tá? Você está aqui com a gente. Também estou aqui contando com a presença da Mônica Francisco. A Mônica, ela é uma mulher, mãe, estava aqui resolvendo problemas familiares, né? Falou aqui com a gente, porque a gente faz várias coisas, inclusive, né? Ao mesmo tempo, ela é moradora do Borel, cientista social e feminista, foi assessora de Marielle Franco, eleita com mais de 40 mil votos como deputada estadual pelo PSOL. Milita há 30 anos no movimento de favelas e pelos direitos humanos, além de integrar todos os projetos de urbanização em favelas do Rio de Janeiro. Então, Mônica, muito obrigada por você também estar aqui somando com a gente. Tá? Tenho certeza que a gente vai ter muito o que conversar. Tá? E também, obviamente, apresentando aqui junto com a gente, contando com a presença da nossa querida Zeidan. Zeidan, deixa eu só encontrar aqui a Zeidan, que faz questão, né, porque eu tinha que colocar, Zeidan Lula, deputada estadual pelo PT, começou como militante nas comunidades eclesiais de base, né, atuou na Juventude Operária Católica e no Movimento das Mulheres. Atualmente é líder da bancada do PT. Então, a gente está aqui com mais uma pessoa também para falar um pouco sobre essas questões que envolvem política e a presença feminina, legado de Marielle. Passo agora o microfone para vocês. Se vocês quiserem falar um pouco de vocês por vocês mesmas, né, por favor, está aberta aí a fala. Então, boa tarde. Estou muito feliz aqui, agradecer Luciana, Laís pelo convite. Estar aqui na mesa com Mônica, minha candidata, com Zeidan Lula, gostei muito. Mulheres empoderadas e da política, literalmente, né? Que é um espaço historicamente ocupado por homens, um espaço masculino. Então, é uma luta diária, né? Um espaço de muita resistência. E depois eu sei que eu vou falar um pouquinho do livro, obviamente, mas eu trabalhei com Xuma, que eu estou aí como autora, mas a minha super parceira é Xuma, né, que é uma das referências do movimento de mulheres no Brasil, coordenadora executiva da Rede. Eu trabalhei com a Xuma 10 anos na Rede, que é uma organização de mulheres, né, fundada e gerida por mulheres. Então, digamos assim, que o meu encontro com o movimento feminista, com o encontro com o movimento de mulheres, foi na Rede com Xuma, né? Então, eu tive aí uma grande mestra,
né? Eu tive muitas mestras, né? Minha mãe, em primeiríssimo lugar, no mestrado e doutorado, eu só tive orientadoras. E, orientadoras. A minha banca de doutorado, inclusive, foi uma banca totalmente feminina, feminista, que era Jurema Werneck, Helena Teodoro. Eram só mulheres na minha banca. E trabalhei com Schumann 10 anos, né, que foi a minha grande escola. Então, assim, devo muito a Redê, né, por essa minha trajetória e pela publicação desse livro. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse debate, né, de poder estar contribuindo. Tenho certeza que vou aprender muito. E só tenho a agradecer. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos, todas, todes. É muito bom a gente poder estar aqui com duas mulheres poderosas. Tive a oportunidade de conhecer a Antônia agora, apesar da gente ter tanta convergência em diversas atuações, né, da Rede de Desenvolvimento Humano, tanto com Schumann, né, quanto com Thaís Corral. Acho que vale mencionar o nome dessas mulheres. Eu acho que a gente está aqui para isso, né, para marcar a presença das mulheres em lugares decisórios em todos os lugares, né, seja na comunicação, seja na produção de conhecimento. Eu também sou da casa, sou ex-aluna da UERJ cotista, venho da favela do Borel, sou cria da favela do Borel, nasci, me criei. A minha militância nasce no chão da favela, ela se constitui na minha identidade enquanto favelada, enquanto mulher negra. Chego à universidade, mas já chego à universidade aos 38 anos, atuando na defesa de direitos humanos, ao enfrentamento do terrorismo de Estado, né, que a gente cunha dessa forma, muito ligada à atuação da segurança pública, também do movimento de economia solidária, porque a gente entende a importância do trabalho e renda para a autonomia e autodeterminação das mulheres. Venho do movimento de rádio comunitária, então eu sou fundadora de 2 rádios comunitárias aqui no Rio de Janeiro, fui diretora da Federação de Rádios Comunitárias do Estado do Rio de Janeiro, então eu venho de uma militância muito ampla, né? Então, esses 30 anos foram 30 anos de muita luta. Então, agora, ocupando esse lugar e ao lado da Zeidan e ao lado de mulheres poderosas, a gente espera contribuir muito. Vamos bater bastante papo aqui. Obrigada. Eu estava achando que 2 horas de programa seria muita coisa, estou vendo que vai faltar tempo. Quero saudar aí a todos da equipe aqui do LCD em Movimento, aqui da UERJ. Também já estudei aqui, comecei a estudar História, mas não finalizei, porque eu saí de História e fui fazer Psicologia, que é a minha praia. Então, fiz Psicologia, sou da área da comunicação, também sou formada em jornalismo, sou da área de jornalismo, mais do que de Psicologia hoje. E sou da Baixada, né? Faltou aí, acho que eu falo isso com muito orgulho. Minha formação toda, desde lá, hoje eu já sou vovó, sempre digo isso, mas desde a minha juventude eu sempre militei na Baixada Fluminense. Aí eu quero trazer um pouco o toque da Baixada. Hoje eu sou moradora e atuante em Maricá, né? Meu marido foi prefeito em Maricá, Washington Quaquá, conhecido, presidente do PT hoje atual. Então, temos uma experiência muito grande de gestão pública, que eu quero trazer aqui um pouco do que a gente fez em Maricá, e trazer essa minha experiência. Eu fui do rabo de saia nos anos 80, então tem uma vasta caminhada aí nessa questão da nossa luta, né, pelo empoderamento de mulher. E eu agora tenho muito orgulho de estar com a Mônica lá com a gente, estava comentando com ela, com uma pessoa que passa do bem, que passa uma energia muito boa, num ambiente da política, que é um ambiente pesado e masculinizado, né? A Mônica sente isso lá, é muito difícil. Então, quero aqui, estou com ansiedade para ouvir a Antônia, conhecendo agora também a Antônia, para que a gente faça essa reflexão de qual o nosso papel na política e quais os desafios, que são muitos, porque é um espaço muito masculinizado. Então, vamos aí, vamos bater papo. Obrigada. Obrigada, Zeidan. Então, gente, aproveitando novamente, pedindo para o pessoal para compartilhar e fazer perguntas também. Mandem perguntas para as nossas convidadas, tá? Vocês que estão assistindo, podem perguntar, que esse é o momento, tá, gente? Ouvindo a fala de vocês e aproveitando esse comentário da Zeidan falando sobre esse espaço e a dificuldade das mulheres estarem atuando num contexto político que ainda é machista, patriarcal, predominantemente caracterizado pela presença de homens, brancos, héteros, enfim. E percebendo que as mulheres estão cada vez mais ganhando espaço.
E a gente está tratando de um programa que faz questão de frisar que a gente está discutindo esse 1 ano sem Marielle Franco. Então, eu queria colocar assim, uma pergunta, uma questão ampla, já começar logo com isso, para a gente pensar um pouco sobre o legado dela e, atualmente, o ser mulher e atuar na política em termos desse legado, mas também o que isso nos traz em termos de, talvez, até um certo medo mesmo de se expor. Porque Marielle foi uma pessoa que se expôs muito, ela teve toda uma trajetória que ela não negava, ela colocava isso sempre em todos os discursos, ela não tinha medo de mandar calar a boca quando interrompessem ela na fala, então ela era uma pessoa que estava o tempo inteiro ali lutando e militando por essa presença feminina, marcando ali que era o lugar também dela estar. Então, após o que aconteceu com ela, a gente pode pensar, será que qual foi a repercussão em termos até das mulheres que estão agora ocupando cargos? Como é que isso soou e está atualmente repercutindo 1 ano depois? Agora que a gente pode ter uma visão um pouco mais panorâmica do que já aconteceu e ainda não temos respostas, né? Enfim, se vocês quiserem falar, não tem uma ordem, não. A gente passa o microfone para quem quiser, tá? Na verdade, todas as mulheres na nossa sociedade, né, que se expuseram como Marielle, né, numa sociedade, abrindo um parênteses, com base patriarcal, machista, sexista, racista, né, então é algo que está na estrutura e a gente precisa quebrar isso. Então, todas essas mulheres que se expuseram, Marielle, Pagu e muitas outras que eu poderia, que Berta Lutz, Leolinda Daltro, muitas outras, elas sofreram muito, né? Elas foram muito assim, aplaudidas por um grupo e rechaçadas, né, por um outro grupo. Mas são mulheres extremamente necessárias porque elas rompem barreiras, né? Então, acho que se hoje a gente fala de certas conquistas, que eu creio que a gente ainda precisa avançar muito, né? Acho que me preocupa muito a conjuntura atual, né, política, social, econômica, porque acho que a gente está retrocedendo em algumas questões, em debates que a gente já tinha avançado muito, mas a gente também tem que reconhecer que nós tivemos conquistas, né? Nós estamos em todos os espaços hoje, né? Inclusive, academicamente, nós somos maioria nas universidades, né? Na política, infelizmente, né, eu acho aqui que Mônica, Zeidan falam assim com total propriedade, é um espaço totalmente masculino, né? Um espaço e isso é histórico, né? Está na nossa história, né? E a luta até pelo voto, que aí eu entro um pouquinho no livro, é uma luta que vem desde o século XIX, né? Então foram muitas as mulheres aí que, né, nesse abre-alas, digamos assim. A imprensa foi importantíssima no século XIX, uma imprensa feminina, né? Porque eu acho que o termo feminista é um termo muito novo para a gente ainda, né, em termos de conceito. E, então, era uma imprensa feminina, mas uma imprensa que estava, né, divulgando uma série de debates e de mulheres. Então, eu destaco muito no século XIX a jornalista negra, não sei se vocês já ouviram falar, Josefina Álvares de Azevedo. Ela fundou um jornal chamado A Família. Aqui no livro tem a história dela. É um livro biográfico também, é um livro que tem todo um contexto histórico, e ele é biográfico. E Josefina Álvares de Azevedo, ela fundou um jornal chamado A Família, em que ela escreveu uma peça chamada O Voto e publicou fragmentos nesse jornal. Então, a luta pelo voto é uma luta muito antiga, né? A gente vem desde o século XIX, ela avança e muito pelo século XX, e todas essas mulheres que a gente trouxe a trajetória delas aqui no livro, elas, de uma certa forma, sofreram muito como Marielle, né? Realmente, Marielle foi algo que chocou muito, porque ela foi literalmente executada, né? Ela foi literalmente... Como é que a gente pode calar essa mulher? Já que a gente não consegue, né, calar... calá-la, como é que a gente vai fazer? E ela foi literalmente executada, assassinada, e esse legado, ele ficou, né? Assim, foi uma sementinha que, sem sombra de dúvida, né, temos muitas mulheres aqui já na e da política, e que eu creio que para elas seja
um espaço assim muito difícil, né, de porque ainda é um espaço muito masculino, né, muito branco, muito heterossexual, muito cristão, né? Você vê um Jean Willis, né, que se exilou porque não aguentou, né? Porque chega uma hora que eu acho também que esse ato, na minha concepção, é um ato de resistência também. Né, você se exilar é um ato de resistência, né, você mostrar que você não está satisfeito com a atual conjuntura do seu país, exatamente aquele país, né, não te representa, não reconhece a sua luta, né, que a luta dele é totalmente legítima, como a luta das mulheres negras. Né, então, eu fico pensando, quando a gente fez a pesquisa e publicou esse livro, eu fico pensando nas mulheres negras, mulheres indígenas, nesse espaço de poder. Né? Então, eu acho que é uma luta, e a gente ainda tem muitas barreiras, eu creio, que a romper. Né? Sem dúvida, Luciana, você faz esse preâmbulo aí da pergunta, né? E você traz a gente para um ano depois da execução da foram esses 365 dias, mas também para a gente olhar o que veio antes, né? Eu acho importante, e a própria Marielle era muito generosa nesse sentido, né? No sentido de dizer isso, do quanto, tanto Benedita quanto Jurema, do quanto as mulheres, do quanto o Ubuntu é necessário nesse lugar institucional que Zeidan falou muito bem, é violento, é machista, e ele é violento na própria composição do lugar, né? Na frieza dos móveis, na frieza daquele mobiliário, no gelo daquele plenário, né? Com aqueles homens de terno cinza, azul escuro, né? Naquele frio que, para nós, né, nos obriga a cobrir o corpo. Então, é todo um contexto de opressão extremamente. Não, eu ia chegar nesse sentido, para além dessa questão, né, de uma presença forte, né, desse contexto opressor, tanto religioso, tanto na presença de fundamentalistas, quanto na própria abertura da sessão solene, que é precedida, né, por uma frase que tem uma conotação religiosa específica, de uma religião específica, digamos assim, a cristã, né? E aí é evocado o nome de Deus. Então, todo esse contexto é muito opressor. E esse um ano de Marielle Almirante, principalmente para a gente marcar o que é o ascenso das mulheres negras nos lugares de decisão. E isso é importante marcar, porque a própria Marielle, para além de ter sido fruto, né, do 2015, da Primavera das Mulheres, do Fora Cunha, ela é fruto também do ascenso das mulheres negras. Então, vale marcar de quem a gente está falando, que hoje é um símbolo mundial. Marielle é um símbolo, né? Assim como Dandara, assim como tantas outras que a precederam. Eu lembro que a comunicação do mandato lutava para a gente aumentar o número de likes, né? A Luna está aqui, o número de likes, o número de views, né? Para mostrar o trabalho que a gente estava desenvolvendo naquela casa. E hoje, se você olha a página, né, que hoje é administrada pela família, as redes sociais da Marielle, são milhares e milhares de pessoas que acessam, que querem saber, que querem conhecer. Então, Marielle se torna um símbolo que condensa nela a resistência de tantas outras que vieram antes de nós. E ela também fruto desse processo. Marielle é fruto de um processo de autoafirmação, de resistência das mulheres negras, que é uma resistência histórica. Marielle é fruto da autoafirmação enquanto lésbica que era. Marielle é fruto da afirmação do processo de redistribuição democrática da universidade, da qual ela foi fruto do pré-vestibular comunitário, da bolsa, como aluna do ProUni, né? Na PUC. Então, acho importante marcar que toda a revolta contra esse corpo preto, né, que a gente precisa dizer, foi executado com 4 tiros no rosto, na cabeça, isso não é menor.
É duro dizer isso, mas era uma mulher. O quanto o corpo de uma mulher, e principalmente de uma mulher negra, ele sofre um processo de extrema brutalização por todos os signos que Marielle trazia e que a torna esse símbolo mundial. Lésbica, favelada, negra, criou sua filha sozinha. Uma mulher que ocupou um espaço de poder e que, nesse espaço de poder, também, e mais uma marca, né? Quando nós, mulheres, ocupamos esses espaços, a gente não ocupa sozinha. A gente ocupa esse espaço com uma coletividade, porque aí é o Ubuntu, aí é a marca da nossa ancestralidade em África, né? Do coletivo, do circular. Então, isso trouxe uma resposta violenta, porque é a marca do corpo que não é para estar nesse lugar. Esse lugar é um lugar que não tolera essa presença física e que abre uma porta para mais corpos insubmissos e insurgentes. Então, isso é um perigo, é um risco. E a execução da Marielle, esse 1 ano, mostra que a execução da Marielle, para além de matar a Marielle individualmente, mas também é uma resposta para a organização e para o crescimento e o fortalecimento da resistência das mulheres e das mulheres negras no nosso país. Então, acho que fazer essa mesa potente, né, marcando esse lugar de ocupação que a gente vem fazendo, quer dizer, Zeidan no seu segundo mandato, né, Zeidan? No seu segundo mandato, ou seja, há um corte aí, né? As mulheres querem que as mulheres estejam lá, porque a gente tem projeto de sociedade. O nosso projeto não é de ocupação de poder, mas é de alternância, né? É de construção de projeto de sociedade. Então, estar nesse lugar, tendo participado da mandata Marielle, de um feminismo interseccional que é cada vez mais fundamental para a produção de política pública e da política legislativa que a gente faz, é fundamental. Então, depois eu continuo falando, até para quero ouvir a Zeidan também, mas eu acho que o que marca esse 1 ano da Marielle é uma marca de resistência desses corpos insubmissos que chegaram a esse lugar e que abriram a porta e que mostra que o processo é irreversível. Não há mais como retroceder nesse processo desse levante feminista e feminista preto. Depois dessa fala viva, Mônica tem uma fala viva, conviveu, trabalhou com a Marielle, e a pergunta se destina, né, a essa mulher que a gente tem que fazer lembrar, de fato, todos os dias aqui no Estado, no país, no mundo, e é muito importante que o mundo hoje tenha o interesse de reconhecer, de buscar a história da Marielle, que simboliza a história da nossa luta, das mulheres negras, das mulheres, enfim, pardas, brancas, num país tão machista e que mata, né, dessa forma cruel tantas mulheres. E lembrar que é um momento de justiça, né? Quando você me apresenta Zeidan Lula, eu faço questão que bote Lula, talvez eu seja a única deputada do PT lá que tenha Lula, né? Outros em Brasília tinham colocado, exatamente para isso, para lembrar que teve uma história, que teve um processo de injustiça, que a gente precisa estar na rua. E aí eu quero aproveitar para convidar a todos os telespectadores para domingo, estar lá em Copacabana, vamos fazer uma caminhada pela justiça, não só pela justiça por Marielle Franco, mas por Lula livre, né? Pela parcialidade que foi feito esse julgamento que mantém privado de fala, né, o silêncio e a mordaça, privado da liberdade, privado da sua vida, um homem que construiu uma história nesse país e que tem o seu reconhecimento, né, internacional. E dizer que, tanto eu quanto Mônica, hoje, nós participamos de uma CPI, eu fui relatora da CPI no mandato passado da violência contra a mulher. Foi uma CPI que não teve como eu conter, né, a emoção no final da CPI, no mandato passado, porque é uma CPI que traz, de fato, os detalhes e a gente faz uma oitiva de vítimas, né, e de todo o processo, a gente passa a ter um entendimento de todo o processo do setor jurídico, do Poder Executivo, das falhas que a gente tem
para ter um número tão grande de assassinatos de mulheres, de violência contra a mulher. E hoje eu e Mônica participamos da CPI do feminicídio. Eu trouxe aqui vários dados que eu estou ansiosa para falar, porque a Mônica fez uma viagem agora, foi fazer palestras fora do Brasil. Mônica é a vice-presidente, deputada Marta Rocha tem conduzido essa CPI como presidente. Eu quis ficar na relatoria, a gente até disputou lá um pouquinho, Mônica, a relatoria, porque pelo trabalho de o trabalho de jornalismo que a gente faz, vocês são da comunicação, então a relatoria me faz vivenciar mais de perto os detalhes das falas. E aí tem uma questão do CPI do feminicídio que eu quero trazer aqui para a gente refletir, que me reporta a Marielle, porque o feminicídio hoje é uma lei de 4 anos, é muito recente, a gente precisa reformular os mecanismos de adaptação dessa lei para a nossa realidade. Hoje são só 2 fatores que consideram o crime como um crime de feminicídio, que é o crime, o assassinato ou a tentativa do feminicídio ter ocorrido dentro da residência da mulher ou no seu seio familiar, né, com histórico de conflitos entre essa mulher e seu companheiro, ou ter sido um crime ocasionado por discriminação ou desvalorização da conduta dela enquanto mulher. E aí eu trago a reflexão. Será que essas mulheres, hoje nós temos no Brasil 4, que é o dado estatístico do ano passado, 2018 foram 4.539 mulheres assassinadas. Dessas 4.439, só 400 e um pouquinho ali foram consideradas crimes de feminicídio. E aí eu digo, o caso da Marielle Franco, foi feminicídio ou não foi? Não teve conflito em casa, não foi na residência, mas houve, na minha concepção, um crime de feminicídio contra Marielle Franco, porque há muitos homens de esquerda, no nosso setor de luta, brancos, homens, que sofrem ameaça, mas que não foram alvos fáceis de execução. A Marielle, pela simbologia de mulher negra, para esses homens, que não são homens, são monstros, né, que dão uns tiros no rosto e exterminam, né, foi um extermínio, assassinam uma mulher negra, porque tem dentro de si incutido a simbologia de uma mulher frágil, de um alvo fácil. E mais do que isso, é o sentimento de ódio e desvalorização que a nossa cultura machista nutre, em geral, nos homens quando eles cometem esse tipo de crime. Então, para mim, não estou congruindo com a lei constitucional, mas para mim foi uma lei de feminicídio, sim, e Marielle Franco está aí na nossa luta. E era isso que eu queria falar da Marielle, sabe? Porque o espaço da política, e ela foi uma ativista política, a gente sabe que na Argentina teve o assassinato de muitos ativistas de esquerda. É um cuidado que a gente tem que começar a ter pela conjuntura que a gente vive hoje aqui. A maioria das mulheres são assassinadas por arma de fogo, e a gente tem um governo que quer flexibilizar o porte de arma. Essa flexibilização de arma é para quê? Não é para proteger a gente, pelo contrário, né? Para nos exterminar. E dentro desse ambiente masculinizado, é a voz da Mônica que é importante estar lá, é a minha voz, é a voz da Antônia escrevendo, a voz de vocês dentro da sala de aula, dentro da universidade. A nossa voz feminina tem que valer, a gente tem que falar. Né? Não sendo aquela feminista chata, inconveniente, mas a gente sendo firme, porque esse ambiente frio é para que o ambiente político afaste as mulheres do espaço de poder. A mulher, no geral, a gente tem muita mulher boa, atuante, ativista, mas que tem medo de falar, tem medo de disputar, tem medo de ser candidata, tem medo de enfrentar a disputa dentro do seu trabalho por um cargo de poder maior. E esse medo a gente tem que ajudar essa mulher a romper. Mas a gente vai continuar também batendo papo aqui. E Marielle vive, Marielle, justiça por Marielle, Lula livre. Com certeza. E aproveitando essas coisas todas que vocês falaram, mandar também um abraço para a Thalíria, que estaria aqui com a gente. Thalíria é uma querida que mandou um aviso, mas está com a gente no nosso coração. E esteve no ato que ocorreu no dia em que Marielle foi assassinada. Então, aquele ato que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e teve em diversos lugares do Brasil, do mundo,
Então, como vocês comentaram, já é um símbolo internacional. E é importante a gente pensar como justamente essa questão do espaço e do lugar, como não é um espaço que foi criado para a presença de mulheres. É um espaço que está ali, mas tenta o tempo inteiro nos cercear. Não tem nenhum papel escrito, não é atualmente, não tem nada escrito. Mulheres não podem entrar, mas a gente não se sente bem. E também tem a ver com todo o processo histórico que a gente vivenciou, entendendo que lei do feminicídio como alguma coisa nova, mas também a presença das mulheres atuando na política é uma coisa muito recente, e também até mesmo as mulheres podendo votar, como algo que também é recente se a gente pensar a história do Brasil. A história do Brasil, a nossa história, a minha avó, enfim, para ela isso era uma coisa que nem passava na cabeça dela. Então, como é que é uma coisa recente? E aí eu queria pedir para a Antônia falar um pouco sobre esse panorama da participação das mulheres atuando na política e do movimento de voto. A mulher começando aí pelos direitos de poder votar, coisa que a gente não tinha, nem isso a gente tinha um tempo atrás, né? Então, para a gente ver essas conquistas como foram acontecendo. Luciana, antes de entrar nesse assunto, né, do movimento pelos direitos políticos, eu achei a fala, claro, da Mônica, da Zeidan, muito importante, as duas. Mas Mônica, a fala dela me lembra muito Sueli Carneiro, né, filósofa, presidenta do Guelé 10. Sueli Carneiro, assim, ela é uma filósofa mesmo. Assim, ouvi a Sueli, ouvi Conceição Evaristo, escritora maravilhosa. Assim, a gente precisa dessas mulheres, né? E eu ouvi Mônica agora, me lembrou muito uma fala da Sueli, que ela diz o seguinte: os nossos passos vêm de longe, né? Como a Mônica colocou essa questão da ancestralidade, né? Então, quando uma mulher negra conquista um espaço desse, que é um espaço muito conquistado a duras penas, né? Ela está trazendo todo um coletivo, toda uma ancestralidade, né? Então, achei a fala da Mônica assim, nesse aspecto, assim, em todos, mas esse me lembrou muito Sueli Carneiro, né? Assim, e entrando E também ela fala, Jurema Werneck, é uma questão muito interessante, porque a gente fala muito do movimento de mulheres, e quando eu estou falando isso, eu não estou me remetendo àquele movimento de mulheres na década de 70, né, que, como Schumann diz, foi um movimento de mulheres brancas, escolarizadas, que tinham certo status social, né? Então, assim, quando eu falo do movimento de mulheres, teve, sem dúvida nenhuma, um movimento muito anterior com o movimento de mulheres negras, né, desde o período da escravidão. Então, tem estudos hoje que, inclusive, tem como tema o infanticídio como uma estratégia de resistência ao sistema, né? Então, muitas escravizadas, né? Eu gosto de dizer escravizadas porque foram mulheres, né, que foram escravizadas, elas não vieram nessa condição, né? Inclusive, em seus países, muitas delas tinham uma posição assim hierárquica nas suas sociedades, nas suas etnias, muito importante. Então, mulheres que aqui foram escravizadas e que cometeram infanticídio como uma estratégia de resistência para os seus filhos não passarem por aquela violência, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, o movimento de mulheres negras, eu diria até que é precursor, né, aqui no nosso país, e muitas outras, né, nós vemos assim nesse movimento também, né, e creio que nos juntamos a todas elas, assim, né, que eu acho que juntas somos mais fortes, né. E entrando um pouquinho nesse movimento dos direitos políticos, como eu falei, é uma luta que não sei se eu não posso dizer que começou, né? Porque historicamente a gente delimitar esses marcos exatamente, mas creio que esse movimento teve uma maior visibilidade no século XIX, com a imprensa feminina, né? Eu acho que num período pós abolição esse debate aflorou um pouco mais, né? Nós tivemos a forte presença da Leolinda Daltro, né, que fundou o primeiro partido, não sei se vocês conhecem, o Partido Republicano Feminino, em 1910, assim, na primeira década do século XX, e ela promoveu uma passeata na Cinelândia com cerca de 100 mulheres pela conquista do voto. Então, tem foto, tem placa, né? É muito bacana, assim, porque a gente vai fazendo pesquisa, por isso eu gosto muito de pesquisa, assim, da historiografia, porque você vai recuperando a trajetória dessas mulheres, que são trajetórias esquecidas, não são conhecidas, porque elas não estão nos materiais didáticos, né? Elas não estão nas escolas, não, exatamente, não está.
Hoje em dia a gente tem internet, tem Instagram, tem Facebook, então essas histórias, antigamente, né, e hoje até no material didático, eu tenho visto materiais didáticos trabalhando, por exemplo, a presença das mulheres em quilombos, né, a importância dessas mulheres nos quilombos. Então, por isso que eu digo que acho que a gente está num movimento, a gente tem avançado, né, assim, a duras penas, né, como uma Marielle, né, que sofreu aí uma execução, mas a gente precisa muito dessas mulheres para a gente romper barreiras. E eu destaco Berta Lutz, né, que ela foi uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, né. Berta, inclusive, o acervo da Berta pessoal, ele ficava sob a guarda do Museu Nacional. Então, eu tenho muita curiosidade de saber o que houve depois do incêndio com o acervo da Berta Lutz, porque eu cheguei pessoalmente lá para poder fazer uma pesquisa no acervo dela, que era no SEMEAR. E eu tinha muita curiosidade em saber o que houve com esse acervo, né? Uma mulher tão importante. Berta era uma botânica, né? E ela era uma mulher assim que o pai dela, se eu não me engano, era Adolfo Lutz, também no do Museu Nacional. Então, ela era uma mulher que tinha um certo status, digamos assim, né? Uma mulher que viajava, então ela foi para a Europa, Estados Unidos, e voltou com toda aquela efervescência do movimento sufragista. Quando ela chegou no Brasil, esse debate também estava acontecendo, então aqui ela foi muito importante em toda essa luta, em todo esse processo. Inclusive, ela tinha uma entrada muito boa no Congresso Nacional. Ela chegou a elaborar um abaixo-assinado, conseguiu algumas assinaturas, porque ela já tinha propostas, digamos assim, né, plataformas políticas, digamos assim, para o governo. Só que o Getúlio Vargas se elegeu, né, em 1930. Em 1937 veio o Estado Novo, então a gente acabou tendo um certo retrocesso. Nesse período, em 1932, a gente conquistou o direito de voto, né? Parece que o Getúlio Vargas assinou, incluiu o voto feminino no Código Eleitoral no Museu da República, por isso que a gente fez questão de lançar o livro no Museu da República, né, que foi lá que ele assinou, mas a gente sempre ressalta que o protagonismo é das mulheres, né? Ele não fez mais do que a obrigação dele, digamos assim, né? Assinou um papel. E agora é muito interessante depois de 1932, porque em 1934 a gente teve uma eleição e 9 mulheres no Brasil todo foram eleitas deputadas estaduais, inclusive uma mulher negra, Antonieta de Barros, em Santa Catarina, né, que era uma professora, exatamente, em Santa Catarina, né, no Sul. E essas histórias todas estão aqui no livro, gente. Assim, eu estou falando e estou me lembrando de vários, estão vindo vários nomes aqui. Não, Virgínia Bicudo não, mas a gente fez um trabalho... precisa, não, muitos outros, tem que ter muitos volumes desse livro, né? Tem, até porque aqui a gente não conseguiu... a gente aqui não conseguiu contemplar todas essas mulheres, então a gente acabou tendo que fazer certas escolhas. Então, assim, aqui a gente contemplou deputadas federais, senadoras, governadoras. Na verdade, num primeiro momento, iam ser só deputadas federais e senadoras. Só que Schumann, né, que é uma mulher, quem conhece ela, assim, né, com uma energia, assim, a Schumann, ela não para, assim, é uma mente, assim, totalmente inquieta, né? A gente foi ampliando e o ano de 2010 foi um ano, assim, muito decisivo para a gente, porque foi quando a Dilma se elegeu, né? Foi a nossa primeira presidenta eleita democraticamente. Então, a gente resolveu, e Dilma, quando foi eleita, não sei se vocês lembram, de cara, ela nomeou 9 ministras de Estado, né? Dentre elas a Luísa Bairros, né? Falecida, maravilhosa, para a CEPI. E a gente também resolveu ampliar. Então, tem um capítulo que a gente dedicou às ministras de Estado. Embora não sejam cargos, né, que elas são eleitas democraticamente, mas isso foi muito simbólico, né? Foi um marco muito importante, porque, se eu não me engano, eram cerca de... Na época, se bem que no governo Lula ele também nomeou, né, um número significativo de mulheres, a gente já tem aí um boom, mas a própria Dilma, né, Dilma Matilde Ribeiro, né, para a CEPI, mas assim, a Dilma, ela realmente, né, você vê que até o discurso dela, eu me lembro dessa ênfase que ela falou, a mulher pode, né? Então, assim, isso para a gente, assim, foi um marco muito importante. Então, é uma conquista que vem de 1932, a Zeidan lembrou bem, são 87 anos, né, de
de conquista do voto. Eu acho que elas podem falar com muito mais propriedade, porque elas estão literalmente dentro desse espaço de poder, né, com homens brancos, com a bancada BBB, né, com tudo que isso representa, né, dentro de um espaço de poder. Elas podem falar com toda a propriedade, mas assim, ainda é um espaço muito masculino, né? Assim, a gente avançou muito. A Zeidan falou da lei do feminicídio, a Lei Maria da Penha, né? As próprias delegacias de mulheres, especiais de atendimento a mulheres, isso foi muito importante, né? Assim, porque exatamente, acho que a Mônica pode falar bem sobre isso, porque eu fico pensando, uma mulher vítima de violência, né, ela fica muito machucada, né? Então acho que você levar esse caso a uma delegacia comum talvez não seja tratado da mesma forma que numa delegacia de mulheres, que você tem todo um aparato jurídico, psicológico para receber aquela mulher, né? Então, assim, a gente avançou, mas a gente tem Zeidan, tem Mônica, tem mulheres lá nos representando, estamos muito bem representadas. Eu votei na Thalíria, eu votei na Mônica, que se elegeram. Quando eu soube, fiquei muito feliz, falei, foi um voto certeiro. E o meu voto, ele tem um corte étnico, racial e de gênero. Isso, sabe? Eu voto em homens também, obviamente, como votei no Lula, votei no Haddad, mas, assim, para deputar, eu quero mulheres no Congresso Nacional. Então, se eu quero mulheres, eu preciso e quero votar nelas. Quero que elas me representem. Obrigada. Não, a minha pergunta é só uma continuidade do que a Antônia já colocou, mas aí falar um pouco, vocês, acho que Mônica e Zeidan podem falar um pouco para a gente sobre como que vocês começaram o ingresso de vocês nessa caminhada, na trajetória na política, como é que foi esses começos de vocês, então, dificuldades, e talvez pessoas que tenham incentivado vocês a entrarem e a seguirem adiante, porque a gente sabe que não é uma coisa fácil, você está entrando num terreno super complicado. Então, tem pessoas ali que são, assim, nossas inspirações para entrarem e para seguirem também. Pode ser que seja mãe, pode ser que seja, enfim, o que for, né? Então, esses começos aí da trajetória de vocês podem colocar um pouco para a gente, serem um pouco nesses começos. E, assim, encaminhando também as dificuldades que vocês ainda encontram, né? Mas pode começar esses começos. Eu ia propor isso. Eu e Mônica. Gente. Não, nem por isso, não. Eu ia propor e falar, eu sou vovó, Mônica, deixa eu começar porque eu acho que eu sou bem mais velha que você é bem mais nova que eu. Falar, então deixa eu começar uma cronologia lá onde eu comecei nos anos 80, ela pega a história do PSOL, eu pego a história do PT, mas a gente é assim, a gente trabalha, a gente está o tempo todo, ela já fala o que eu ia falar. E a gente está nessa luta da CPI, do feminicídio, com a deputada Marta Rocha, mas essa questão da vivência, eu vou falando da vivência e vou colocando um pouco um contexto do empoderamento da mulher, né? Eu comecei lá nas comunidades de base, na Baixada Fluminense, com os meus 15 anos, 14 anos, onde o movimento religioso dentro da Igreja Católica, pós-abertura. Claro que a nossa formação começa na escola, né, com os professores, por isso é muito bom ter a Antônia aqui falando enquanto escritora, né, enquanto contribuição de síntese teórica. E naquele momento era um momento que a esquerda estava fervendo, a abertura, né, a passeata das diretas já, eu estava grávida, já tá grávida ali para ter o meu primeiro filho, era nova, e daí vieram os partidos, e eu rapidamente me filiei ao PT, tinha o PCdoB, tinham outros partidos, ao PT, e a gente participou dessa construção, né, até se chegar ao período do poder, que é outro momento. E essa participação na Baixada, para mim, foi tranquila enquanto militante. Enquanto mulher, era uma luta que a gente continua vivendo, não vejo muito avanço de lá para hoje, não. Na participação e na nossa dificuldade de inserção. Hoje nós temos até mais mulheres eleitas, mas era a mesma dificuldade naquela época. Hoje no Brasil a gente tem 15%, a média é essa, de empoderamento de mulheres nos espaços de poder. Aquela época devia ser ali uns 9%, 8% no Brasil.
Então, não é tão distante. Eu acho que pela caminhada que a gente fez, deveria ser muito mais. E, até hoje, enquanto deputada, eu tenho dificuldades para que, em alguns espaços, seja respeitado. Não sei se Mônica vive isso, por ser mulher. Só tem homens, a gente vai falar, aí um atropela, o outro fala primeiro. Não, peraí, o outro fala na frente. A gente tem que, quando a gente falava naquela, bater na mesa e se impor, porque senão a gente não fala. É exatamente isso. Os homens se superpõem na política, acredito que em todo espaço, mas na política, como há um espaço de disputa de ideias, de formulação, de espaço de poder mesmo, a gente precisava ter essa atuação na política. E tinha as nossas lutas específicas, que é o que eu falo do espaço político. A gente precisa ter mulheres que levem as nossas pautas específicas de mulher para o espaço da Câmara, para o Poder Executivo, enfim, para os espaços de poder que a gente já tem, né, estabelecido. E, para isso, eu participava do Rabo de Saia, que, na época, era um movimento... Foi um momento que a gente não tem mais hoje, né, Mônica? O Rabo de Saia, com a turma, a Rose Souza foi candidata a prefeita naquela época, uma mulher alternativa, sabe, toda riponga, candidata a prefeita, foi eleita deputada, logo em seguida veio a Eloneida, e eu participei disso tudo. Tinha os encontros feministas, os primeiros encontros feministas. O Rio de Janeiro era a sede onde tinha mais efervescência dessas ideias, né? E, naquela época, a gente discutia muito a participação dos homens, que tinha mulher que achava que o homem tinha que participar. Não, vamos reafirmar nosso espaço, porque é o único espaço que a gente tinha para falar. Né? Os homens já falavam tanto, a gente tinha que ouvir mulher. E nós começamos a fazer muito encontro na Baixada Fluminense. Por isso que eu falei que eu queria falar da Baixada, que a Baixada, claro, a gente tem aqui a Zona Oeste, a gente tem nossas favelas, né, a capital, pode-se dizer que o Rio de Janeiro tem maior população. Eu sou presidente da Comissão de Habitação lá, então é 22% aí da população de favelas. E os encontros, a gente queria empoderar as mulheres, era o primeiro passo. Então, começou a luta com a Benedita da Silva para fazer a regularização da empregada doméstica. E aí a gente tinha outra discussão dentro do movimento. O movimento sempre foi muito elitizado, né? Teóricos, professoras universitárias, Zona Sul do Rio de Janeiro, a discussão passando por cima, e a Baixada vinha, eu estava lá vivendo isso, vinha com umas lideranças e a gente participando, juntando mulheres do povo. Era empregada doméstica, era mulher desempregada, aquela mulher que tem que pegar o trem, pegar o ônibus para vir para cá trabalhar, ganhar um salário mínimo, voltar, e elas participavam. Então, eu consegui ter essa vivência, que foi assim, até me emociono, que foi a minha formação enquanto militante, né, de mulheres, aí do movimento de mulheres. Aí, após isso, a gente segue a estrada, a gente viu a história aí do país, conseguimos ganhar aí a presidência com o presidente Lula. Aqui no Estado, a deputada Eloneida Sturdes conseguiu aprovar, né, e foi sancionada, elaborou a Lei Maria da Penha, e foi em 2006, e o presidente Lula sancionou a Lei da Maria da Penha. Eu não sei se outro presidente sancionaria essa lei. Como a lei do feminicídio foi sancionada pela presidente Dilma, eu não sei se outro presidente faria isso. É muito difícil. Então, conquistar esses espaços de poder, a esquerda precisa estar discutindo a questão da participação das mulheres negras. As cotas é outra discussão enfadonha, que até hoje tem gente que é contra a cota, que a gente dá um equilíbrio, né? É o equilíbrio, né, histórico, como a Antônia falou, da dificuldade que a gente tem ao longo, né, desses anos todos, da falta da distribuição de renda, da falta de oportunidades que as pessoas têm, e que o presidente Lula trouxe aí com o ProUni, com os programas que a gente já conhece. E quando eu me tornei deputada, fui assim, vai ser deputada, porque o prefeito, que por acaso era o meu marido, o que você quer? Você quer ser deputada? Falei, vou ganhar de presente o mandato, né? O prefeito vai me apoiar, meu marido. Não, mas lá tudo bem, vou. Não, mas ele tem toda uma argumentação política. Você é querida, todo mundo gosta de você milita, você tem preparo, topa, quer ir, vou lá. Mas fui sem saber direito o que fazer lá. Então, assim, meu Deus, o que eu vou me meter naquilo cheio de homem? Eu tive a sorte de um primeiro mandato, como Mônica também, da gente ter éramos 9 mulheres
né? Algumas de direita, mas todas na hora de lutar pela causa da mulher, nas nossas pautas específicas, todas chegavam junto. E isso é um desafio que a gente tem que ter. Hoje, a extrema-direita está lá também presente, a gente tenta trazer. Eu sei que a gente vai ter algumas dificuldades em algumas pautas, mas, no geral, a gente consegue. Somos 13 hoje, com uma qualificação, né? O PSOL tem 3 deputadas, mulheres, negras. Antes não tinha nenhuma. Na outra, eu era a única mulher do PT, continuo sendo a única, mas estamos lá. De 9 passamos para 13. O PDT tem uma, que é a deputada Marta Rocha, maravilhosa, qualificada, né, delegada. E essa luta é uma luta que hoje, como deputada, a gente precisa trazer para fora. Por isso que eu vim para cá. Né? Eu recebi o convite, não conhecia o trabalho de vocês. Quando eu soube, Mônica, ontem, Mônica, a gente está lá na UERJ, vamos lá para a gente relaxar. Porque aquilo lá é tão pesado. O espaço de disputa no mundo masculino é muito pesado. E com essa extrema-direita, né, que foi eleita aí, defendendo e provocando, né, o que a gente defende, o que a gente acredita, para a construção de uma sociedade mais justa, né, mais igualitária, torna o nosso trabalho muito mais difícil. É pesado, a gente sai de lá com uma carga negativa muito grande, a gente tem que se realimentar, e aqui é o espaço dessa realimentação. Então, esse é meu histórico um pouco da militância. Né? Hoje, como deputada, eu estou aí na relatoria da CPI do feminicídio, estou ficando, Mônica estava chegando por conta da viagem dela, mas eu estou ficando assim, muito preocupada com os números, porque na medida em que o feminicídio passou a existir, né? A gente fala assim, a nomenclatura, acho que você estava até lá quando a doutora Adriana, a juíza que a gente escutou, colocou isso. A palavra não existia no Brasil, feminicídio passou a existir tem 4 anos, então você passa a dar corpo a isso, e a gente precisa dar muito mais corpo a essa realidade. Então, a gente fala de CIAN, fala de empoderamento, só para completar aí, para a gente ouvir a Mônica um pouquinho, o CIAN, gente, está um caos. Está um caos. O governo do Estado do Rio de Janeiro está na tragédia, tem CIANs que funcionam. Mas, para fazer uma sala lilás, que é a sala para atender uma mulher de humanização, diz que não tem verba para fazer uma sala lilás, que é só você humanizar uma sala, tornar a sala mais adequada para receber aquela mulher que já está fragilizada, com vergonha, né, machucada. Então, e os números estão sendo assim, gritantes. Sempre existiu, sempre existiu. As mulheres são mortas, assassinadas. A mulher negra, ela é assassinada com muito mais crueldade, porque tem o ódio de sexista e tem o ódio racial. Né? E isso dói na gente que está ouvindo. A gente vai começar a ouvir agora os depoimentos de vítimas, de sobreviventes das tentativas de homicídios, alguns casos. Estamos ouvindo juízes. Sim. E com essa regulamentação, os números estão aparecendo, mas está um caos o sistema. E eu digo qualquer setor, o judiciário, o executivo, o legislativo, a gente está lá para produzir leis, mas a gente não funciona, não há uma funcionalidade para isso, com ligação, cada um faz seu trabalho. E os CIANs, por exemplo, o CIAN em Nova Iguaçu, né, que Mônica sabe, está fechado, está sendo ocupado por um trabalho de cultura, porque parece que mulher não morre e não tem a mínima importância. E mais do que isso, para você atender, a gente está muito longe do ideal. A mulher que chega ali, machucada, com vergonha, quando quase já foi morta, que tem que fazer a perícia, e sobreviveu, e está internada, e o cara ainda fica fazendo ameaças, essa mulher, quando sobrevive, ela precisa ser empoderada. Então, hoje eu estou usando muito esse termo empoderamento. O que é esse empoderamento da mulher? Essa mulher ela é acolhida, ela tem que ter assistência jurídica, ela tem que ter assistência psicológica, não tem psicólogo, o Estado não coloca psicólogo para atender um CIAN, por exemplo. Isso se a gente for ainda depois tratar da violência contra a criança, menores, que entram nisso também. Então, e depois, qual a saída para essa mulher? Essa mulher precisa, lá tem um projeto que eu acho muito importante citar aqui, de Nova Iguaçu. O projeto Siga em Frente, que a delegada Mônica Sachará está desenvolvendo. Quero levar isso para Maricá, que é a minha cidade, quero levar isso para o Estado, para outras prefeituras onde eu tenho, para que a gente possa executar isso. Lá, ainda é limitado. Ela pega essa mulher e faz uma parceria com as empresas para inserir no mercado de trabalho. Mas o poder público pode fazer muito mais do que isso. E aí eu vou falar na outra leva, deixa a Mônica falar um pouquinho. Ótimos ainda. Não, assim, a
A gente vai ouvindo e vai elaborando mais ainda, né? Mas é um espaço muito violento, é óbvio, né? Um espaço de embate contínuo. E é bem interessante, porque essa semana a gente teve um episódio, e é importante dizer, né? Como quando você faz essa rememoração das leis que foram instituídas e que, se não tivéssemos figuras ou de mulheres ou aliadas, né? Porque também quero frisar, não basta ser mulher, gente. Vamos lá. Tem que ser mulher e estar alinhada com as pautas do movimento feminista, com as pautas da luta histórica das mulheres. Não basta ser mulher e negra, tem que estar alinhada com as pautas das mulheres negras historicamente brutalizadas, ainda mais brutalizadas historicamente. Então, assim, não vale dizer, vamos lá, todas as mulheres. Sim, a gente quer todas as mulheres, é ótimo que todas as mulheres venham, mas que elas estejam alinhadas com esse projeto de sociedade, senão não vale a pena. Então, essa semana a gente teve um episódio muito interessante, que foi a questão do projeto de lei do Nascituro, né? A gente já tem projeto, né, de lei vigente no país, né, que permite a prática do aborto em casos específicos, né, seja de risco de morte materna, seja por estupro, né, ou por feto anencéfalo, ou seja, que não tem, né, o desenvolvimento regular do seu cérebro, já previsto em lei. Então, assim, há uma ampla discussão, ainda não se tem esse debate na sociedade, inclusive, né? E mais do que isso, a mulher precisa ter toda a autonomia em relação ao seu corpo, à sua vida. Então, foi um projeto que chega com essa casa, né? Como bem disse Zeidan, um pouco descaracterizado e entra em pauta. E nós nos mobilizamos, né, Zeidan, e a gente vai para cima, a gente se organiza e a mobilização das mulheres ganha corpo. Então, mais que mulheres, né? As mulheres que estão com essa pauta da luta das mulheres, que é uma pauta que começa na vida da gente, na luta militante, e eu reivindico muito o que tem se chamado atualmente de feminismos plurais. Porque quando você fala de feminismos plurais, você está falando desse feminismo da Baixada, das mulheres como a minha mãe, que era lavadeira, mas que estava ali, que dizia, olha, se te bater, você espera ele dormir e bota água fervendo no ouvido dele. Por que ela está dizendo? Você tem que se defender, se você não pode com ele fisicamente, de sobrevivência, dá o seu jeito, né? Que é um pouco, que publicamente era o discurso do melhor com ele, pior sem ele, mas no contexto individual e ali do privado era, ó, se encostar a mão, faz isso. Então, assim, como eu não vou achar que isso é uma forma de insurgência feminista, né? Então, pensar nos feminismos plurais que chegam ou nas comunidades eclesiais de base, resistindo, né? Ou nas igrejas, dentro do campo evangélico do qual eu faço parte. Então, da resistência dentro de um espaço também machista, extremamente sexista, misógino, preconceituoso. Então, a minha luta começa na resistência pela luta da moradia adequada, por conta da ingestão, da ingerência do Estado na favela, mas que é precária, é escassa e que em 88 gera um número de mortes, não só na favela do Borel, mas em várias favelas da cidade do estado do Rio de Janeiro. Então, a luta pela moradia adequada é a luta que me coloca fora de casa. É a luta pelo direito à moradia e à habitação adequada, né? Nas favelas, loteamentos, que são chamados de áreas de especial interesse social, né? E essa luta me joga na rua, me coloca na coletividade, nesse feminismo que a gente não elabora, mas que a gente faz na resistência cotidiana, que vem da Baixada, que vai discutir por que o transporte para a Baixada, né, tem um espaço de tempo maior, por que ele é escasso, por que ele é precário, vai elaborar sobre a vida, passa pela militância feminista, né,
do trabalho e renda, da luta por trabalho e renda, das mulheres faveladas e periféricas, me insiro no movimento de economia solidária, construindo essa política que, a partir do governo Lula, a gente tem uma Secretaria Nacional de Economia Solidária com Paul Singer, um nome histórico da luta, mas que é uma luta que começa com as mulheres, seja com os grupos de mães nas igrejas, né, os coletivos de mães, as mulheres organizadas, principalmente com as comunidades eclesiais de base, mas também dentro das igrejas protestantes. A gente constitui um fórum de cooperativismo no Estado, né? Faço a minha militância construindo o movimento, construindo a política. Atuei nos 3 mapeamentos da economia solidária no Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na região metropolitana, fazendo levantamento de quem eram essas mulheres que estavam ali produzindo o empreendedorismo que a gente chama de popular. Hoje, Maricá tem sido uma referência, por exemplo, na atuação da economia solidária, com companheiras nossas de militância histórica nesse movimento. Sou militante do movimento de rádios comunitárias, como disse, né, que a gente chamava de movimento de defesa e de democratização da informação. Hoje é a comunicação popular, né? Mas entendendo que informar as mulheres era fundamental. A gente cria um jornal, que é o Formando Opinião, no Borel, então, que anteriormente tinha uma folha chamada Folha do Borel, também criada por mulheres, né, num grupo misto, mas com a iniciativa de mulheres. Então, venho dessa militância, atuei trabalhando e militando na questão da reforma urbana, na questão urbana, moradia adequada, trabalhando e atuando. Eu trabalhei, e é muito engraçado, né, você fazer essa memória, em todos os projetos de urbanização da cidade do Rio de Janeiro. O último foi o Morar Carioca, trabalhando com um trabalho técnico-social. Então, desde o Favela Bairro, no posto de orientação urbanística e social, o Pouso, até o Morar Carioca, trabalhando com as mulheres. Passei a ser pesquisadora e aí trabalhando com mulheres, né, no Laboratório Territorial de Manguinhos, também ali durante 5 anos, atuando naquele território, no Complexo do Alemão, Rocinha e Manguinhos. E, claro, atuando com as mães, começo a minha militância mais específica no enfrentamento à opressão de Estado com o viés de segurança pública em 2003, com a chacina do Borel. Então, eu crio, junto com outros companheiros, o movimento Posso Me Identificar, que é um movimento que ultrapassa o Borel, transborda do Borel, vai para a cidade. Trabalho com as mães vítimas de violência. Na época, a gente tinha um coletivo que eram as Mães Jacari, mas não tinha uma ação, uma atuação política das mães, né? Então, fiz um trabalho com essas mães, inclusive parte deles fiz com a Redê também, mas grande parte com o SESEC, ligado à Universidade Cândido Mendes, construindo, e dali a gente cria a rede de comunidades contra a violência, que está aí até hoje, o movimento de mães organizadas. Na época, a gente atua muito no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, atuando com as mães do Rio, as mães que passaram a fazer um trabalho de mediação com juventude em favela. E é dessa luta que a gente vem, né? Fui colunista do Jornal do Brasil numa coluna que era o Comunidade em Pauta, que a partir do olhar, né, da população favelada fazia um diálogo com o mundo, né, com o contexto, com a conjuntura. Então, durante 4 anos, eu estive ali. Também sou fundadora da rede de instituições do Borel, muito para fazer esse diálogo e forçar um diálogo horizontal a partir da implementação da política das UPPs nas favelas. Então, a gente passa a ser referência no Estado, produzindo dados, produzindo artigos e atuando na organização. E a nossa atuação na rede do Borel passa a ser paradigma para a atuação da UPP Social, que depois passou a ser Rio Mais Social, e assim foi. Então, desse lugar, eu chego ao mandato da Marielle, que já era parceira, a gente já tinha uma relação a partir do mandato do Marcelo Freixo e da Comissão de Direitos Humanos, por tudo que eu falei aqui, era uma relação muito próxima, né? Enfim, como outras
instituições e órgãos ligados à defesa dos direitos humanos. E em 2016, Marielle se elege e me convida para compor, já no final de 2016, ela me convida para compor o mandato dela, e ali eu entro ocupando a equipe de atendimento da Comissão da Mulher, da qual ela era presidenta, também atuando na frente de defesa da economia solidária, né? Eu coordenava o grupo de trabalho dessa frente, a gente produziu uma série de ações. Por fim, né, para além de ter uma atuação ampla em todo o espectro do mandato, né, do que era a mandata Marielle, eu atuava no grupo de trabalho da relatoria de monitoramento da intervenção federal na Segurança Militar do Estado do Rio de Janeiro, da qual Marielle seria relatora. Então, dentro desse contexto, desse grupo de trabalho, eu atuava em 3 frentes, acompanhando a Defensoria Pública, a Federação de Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro e o Observatório da Intervenção da Universidade Cândido Mendes. Então, produzindo artigo, atuando no acompanhamento, a gente ia fazer visitas a 40 favelas a partir do processo da relatoria, fazer oitivas e acompanhando também diretamente a ocupação das casas no Alemão, num processo que a segurança pública chama, dentro do conceito no direito, né, de esbulho possessório, onde a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ocupou uma série de casas, e a maioria dessas casas era chefiada por mulheres sozinhas. Então, a gente fez todo um acompanhamento, eu fiz esse acompanhamento junto com a Defensoria, mais direto, in loco, no local, com os coletivos, no Alemão, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E ali, a própria Marielle observa uma possibilidade de um quadro político, a partir da minha experiência de vida, a partir da minha militância, a partir de uma construção de mais de 3 décadas, quase 3 décadas, mais um pouco agora, apesar da carinha de 18. Por ser pastora também, evangélica e antifundamentalista, progressista, então, e ter a pauta da economia solidária. Quando 2 companheiros nossos do partido desistem da candidatura, ali ela vê uma possibilidade. Mas, infelizmente, no meio disso tudo, Marielle é executada. A gente não era uma construção para agora, 2018, era uma construção para 2020. E aí ela pensa, não, tem que ser 2018, mas a gente não consegue concluir todas as conversas. E após a execução da Marielle, eu entendo que esse lugar é um lugar que era preciso ser ocupado, sem a minha mentora, sem a minha referência política, porque aí Marielle passa a ser a referência política, né? Por tudo que eu acabei de dizer, por ter passado pelo mandato, por ter uma relação com ela pregressa, antes do mandato anterior, e por tudo que a gente construiu coletivamente ali naquela mandata interseccional, desde os projetos até a relação com o próprio movimento social, ou movimentos sociais, né? Os diversos que atuavam conosco. Então, isso tudo foi uma plataforma para essa minha inserção política e institucional, primeiro, né, com muitas dúvidas, muitos medos, muitas inseguranças, que são normais, né, do processo, primeiro porque não é para a gente, primeiro que, né, tem tudo isso que a Zeidan falou e a gente vem falando, Antônia, mas, exatamente, mais do que isso, né, porque a gente vem do lugar que desqualifica a gente e tal. Então, não sem essas dúvidas, passando por um processo violento de uma campanha, com um estado emocional difícil, porque a gente veio de uma tragédia, né? Então, fazendo uma campanha extremamente violenta, com esse comprometimento emocional, essa carga forte e esse peso. Mas chegamos até aqui, a gente engrenou mesmo da metade da campanha para o final, sem muita estrutura, porque é assim nos partidos, é assim com as mulheres, sem muita estrutura, sem a minha mentora, né, ao lado ali, mas foi uma campanha de todo mundo mesmo, coletiva. 80% do que foi o mandato da Marielle construiu a minha campanha, eu posso dizer 90%, praticamente todo mundo, os companheiros. Então,
Então, assim é a minha chegada na política institucional, né? Dessa luta da vida aí que já vai um tempo. Mônica é uma griô, né? Assim, Conceição Evaristo fala também, a gente fica assim super envolvida, né? Você, Zeidan. Eu só queria destacar, né, que eu achei super interessante a fala delas duas. A Zeidan falou da questão das empregadas domésticas, né, que é uma lei também muito recente. Isso é uma luta histórica também, né? Nós tivemos organizações como o Teatro Experimental do Negro. Eu, na minha dissertação de mestrado, eu analisei a dimensão educativa do Teatro Experimental do Negro, que foi uma organização fundada por Abdias do Nascimento nos anos 40. E o teatro tinham várias mulheres que lutavam pela regulamentação do trabalho doméstico, né? E a gente tem depoimentos até de Ruth de Souza, que hoje é atriz, foi uma atriz do teatro, começou no Teatro Experimental do Negro, a Elisa Larquim. Elisa Larquim é viúva de Abdias. E Ruth de Souza, ela numa entrevista num jornal de época, ela chegou a dizer que elas não tinham uma carteira de trabalho, elas tinham uma carteira da polícia para provar que elas não eram ladras, isso nos anos 40. Né? Então, também é uma luta histórica e hoje, né, através dessa lei, ela já tem todos esses direitos garantidos, porque é um espaço ainda ocupado, né, Mônica, por mulheres negras, né, a questão do trabalho doméstico. Então, é uma herança que a gente traz aí desses anos de escravidão e que a gente precisa romper, né, obviamente. E a Zeidan falou também uma questão interessante, Mônica ratificou, que é a questão que não basta que o Congresso Nacional, que os espaços de poder tenham mulheres, né, mas que essas mulheres dialoguem com as nossas pautas, com esses feminismos plurais. Eu adorei esse termo que a Mônica trouxe, né, porque são muitos feminismos, né, somos muitas mulheres com muitas demandas, com muitas particularidades e especificidades aí históricas, então, esses feminismos plurais. E queria aproveitar, né, esse momento para colocar aqui a Rede, ela lançou uma campanha contra, né, a violência doméstica chamada Quem Ama Abraça. Né? Então, tem vídeo, tem página no Facebook. Foram 2 edições dessa campanha que a gente lançou em nível nacional. E a segunda campanha, o título era Quem Ama, Abraça Fazendo Escola. Né? Então, foi elaborado todo um material paradidático, até por um professor que trabalhava na Rede, professor Paulo, por Chuma, por Patrícia Mourão. E eu queria chegar nesse ponto. Né? Eu acho que esse debate ele precisa estar na escola. Né? Eu defendo profundamente, como educadora, como supervisora de escola de educação infantil, hoje, né, essas práticas racistas, sexistas, elas são reproduzidas no nosso cotidiano e no cotidiano da escola. Então, assim, acho que todo esse debate, até sobre política, né, eu acho que quando a gente fala em política, tem gente que já torce o nariz, né, porque a política também é muito mal vista, assim, muito entre aspas, né, em função da corrupção, da nossa impunidade, é muito mal vista, mas é um debate importantíssimo que precisa estar nos ambientes escolares, né, assim, que infelizmente não está como deveria, né. Posso complementar? Vocês querem? Eu ia fazer mas deixa ela fazer. Não sei se você pode. Mulher fala muito, tem esse ponto. Por isso, o problema é o medo de falar quando o poder está com os homens. Nossa, sai de perto. Não, em cima disso, estou lembrando aqui, você fala, Marielle foi sua grande estimuladora. O Quaquá foi o grande estimulador de eu ter um mandato. Né? Me tornei uma deputada por conta do nosso trabalho de Maricá. E Maricá, na verdade, se tornou um laboratório de poder e de políticas públicas. E aí eu fui a mais votada do PT. Eu que nem sabia se eu queria ser deputada ou não, eu fui a mais votada do PT, como assim? Né? Hoje nós somos 2 mulheres, sou eu e a Benedita da Silva, a Mônica estava me mostrando aqui, citada no seu livro, primeira senadora, né, negra no Brasil. E ao chegar lá, eu já me tornei presidente de uma comissão. Claro, já estou aqui, então também não vou ficar aqui subjugada a homem, né? Então, fui a mais votada, presidente da Comissão de Habitação. Aí, quando eu falo de empoderamento, né? O que é esse empoderamento?
Vamos começar a fazer lei. E aí eu lembro do Minha Casa Minha Vida, porque também o governo do presidente Lula foi um grande laboratório de fomentação, de inclusão de políticas públicas. E Maricá também, que eu quero ainda ver se no finalzinho dá para falar de como é que a gente consegue fazer essas políticas públicas. Tem que fazer, tem que colocar experiência. E aí eu fiz uma lei que era para que haja uma prioridade, uma porcentagem de inclusão, de inscrição de mulheres vítimas de violência nos projetos de programa, nos programas de habitação popular. Minha Casa Minha Vida, o imóvel ali já fica sob o nome da mulher. E são as mulheres mesmo que tomam conta, né? É a mulher que tem que ter o domínio disso. E aí fiz essa primeira lei. Hoje eu estou mais à frente disso. Eu acho que a gente tem que, aí vou levar isso para a nossa CPI, porque eu estou começando a borbulhar em mim uma ideia de que a gente precisa ter essa porcentagem de cotas para as mulheres vítimas de violência, porque essa mulher não tem o atendimento devido do poder público hoje, no estado do Rio de Janeiro principalmente. Então, por exemplo, em Maricá, vou começar a citar alguns exemplos em Maricá, acabamos de dar 1.600 passaportes universitários, a meta é atingir 5.000 até o início do ano que vem, de jovens pobres, né, com dificuldade, que o pai tem dificuldade para manter, e vai ter esse passaporte universitário que a prefeitura vai financiar a ida dele para a universidade. Tem que ter uma cota para as mulheres vítimas de violência, para que elas possam estudar. O mercado de trabalho, você fala da economia solidária, lá a gente tem a Feira Solidária. Feira Solidária, a gente trabalha com artesanato. Essa mulher que é vítima de violência tem que estar aqui nessa feira, produzindo bolo, vendendo coisas, é a sua autonomia financeira, além, claro, do trabalho que eu citei aqui, do mercado de trabalho. A moeda social, tem que ter a cota para essa mulher vítima de violência. Né? Não é só o funcionamento do CRAS, do que a gente já tem de programa, do CIAM, do atendimento jurídico, ou da falta de psicólogo para atender essa mulher. Essa mulher tem que estar inserida em todos os programas, senão ela não vai ser empoderada, ela não consegue sair, até porque ela está mal com a autoestima, ela está envergonhada, ela está sem rumo, ela não consegue sair dessa situação de estar subjugada, ela volta a morar com aquele agressor. E voltar a morar com esse homem tem que ser uma opção dela, não pode ser necessidade. Né? Então, está lá as delegacias, esse governo agora novo do governo do Estado, governador Whitson, a gente esteve com a delegada, está fazendo um trabalho com os homens para que possa prevenir, fazer uma prevenção para que esse homem não volte a cometer o crime. Eu e Marta Rocha, você não estava lá, a gente colocou, olha, eu sou meio xiita, com isso tudo legal, bem, pega o homem, ele é submetido a um grupo de reflexão, mas a prioridade é o projeto lá do Siga em Frente, é empoderar essa mulher, a gente criar uma rede de acolhida e de empoderamento, de inserção dessa mulher para que ela ganhe essa autonomia. E aí eu estou lembrando, e queria citar isso, que é o ponderamento. Quando o Quaquá era prefeito, o Lula tinha criado a Secretaria das Mulheres, com status de ministério, e criou a primeira Secretaria de Direitos Humanos Nacional, que não existia. E aí, o Quaquá, não tem isso nas cidades nem em Estado. Aí ele, você quer ser a secretária de Direitos Humanos Municipal? Eu falei, caramba, vou botar tudo, né? As mulheres, os idosos. Olha, aí eu me encantei. Foi, assim, uma experiência de empoderamento. Mas, para isso, o que é isso? É a disputa política. Você tem que ter os espaços de poder, ganhar esse poder para que você possa implementar. E aí eu fui a primeira secretária municipal de Direitos Humanos aqui, acho que talvez do país não existia, agora já deve ter em outras, enfim. E é isso, a gente tem que estimular as mulheres a estar nessa disputa. É tanta coisa que vocês colocaram que a gente fica até pensando, né, como vai dar continuidade, mas eu tenho que voltar num ponto que vocês mencionaram, que acho que isso é fundamental, além do que a Antônia chamou a atenção na questão da educação, porque para mim isso é fundamental, também sou da área da educação. Aliás, faço questão de divulgar muito esse vídeo para as nossas alunas. Muitas das alunas que têm muita vontade de participar de grupos políticos, de atuar politicamente, mas talvez ainda falte isso. Talvez a questão de se sentir ainda deslocada em um mundo que ainda é muito machista, e por verem mulheres como vocês, que já estão lá, elas veem em vocês exemplos de é possível, eu consigo chegar lá e dá para fazer. E aí, voltando um pouco, a gente não poderia deixar de falar... um desses exemplos que a gente teve
no nosso país foi quando a gente teve a nossa primeira presidenta, que foi a presidenta Dilma. E o que, para mim, aí voltando à questão do feminismo plurais, naquele momento eu percebi muito fortemente que, para além de partidos e de qual bandeira que você defendesse, o que ali estava acontecendo era uma violência simbólica terrível, simbólica, para não dizer física, porque você via que ela estava abatida, o tanto de ofensas que estavam aparecendo nas redes sociais, enfim, na rua, qualquer lugar que você passasse, falasse o nome dela, ela era xingada. Enfim, aí para a gente pensar um pouco também o que nos unifica em termos políticos. Ali naquele momento eu percebia muito fortemente a necessidade de, ok, eu defendo tais pautas que não são necessariamente as que ela defende, mas também o que nos unifica que eu não vou deixar. E aí que a gente pensa, somos mulheres, eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Então eu vou defender aquele cara que fala isso dela, ou até mesmo aquela mulher que fale isso, porque é o que vocês estão dizendo. Não é só ser mulher, é o que você está defendendo, né? Então, é pensar naquele contexto, como que ela sofreu muito. E, enfim, eu sei que vocês... a nossa conversa daria muito mais coisa. Se vocês quiserem trazer... Eu sei que Zeida trouxe dados também aqui para apresentar, mas a gente vai ter que dar uma encerrada, porque vocês também têm várias coisas para fazer, né? Eu sei que vocês têm muita coisa para fazer, têm as suas agendas, e desde já eu agradeço muito, porque, com certeza, essa mesa vai ser uma oportunidade para várias outras que a gente vai ter. Se vocês puderem falar aqui mais um pouquinho, né, eu agradeço. Passo aí para você. Então tá bom. Não, só agradecer pelo convite de estar aqui, falando com todo mundo, a importância de socializar a informação, de dar visibilidade para a nossa produção e para a nossa reprodução atual de vida, né? Enquanto produzindo conhecimento na sala de aula, produzindo informação, produzindo leis, fazendo enfrentamento institucional, a importância da representatividade, dizer que representatividade importa. Importa nesses termos que a gente colocou, né? Com as nossas pautas, que tenha a nossa discussão ali inerente ao seu fazer político institucional, à sua produção acadêmica, ou seja, cada vez mais a gente vem trazendo, né, tanto para produção de conhecimento, produção de epistemologia, a nossa vivência cotidiana. Isso também é impresso na nossa forma de fazer política, nas comissões que a gente se insere, nas CPIs que são constituídas e que a gente luta para tá junto. Claro, a política, ela é esse lugar da violência, é esse lugar sexista, machista, né, que passa, e aí você exemplifica com a presença da figura da mulher, Dilma, que desde o dia da sua posse é questionada no seu ser mulher, né? Desde a presença da sua filha na posse, até a insinuações em relação a ela e a ex-presidenta da Petrobras, Graça Foster, né? A ter a figura da presidenta Dilma extremamente aviltada enquanto mulher, colocada, e aí, né, a gente pode falar porque estava visível, colocada nos carros com as pernas abertas, né, no local onde se coloca a bomba de gasolina, ou seja, todo o ano, um ano de 2015 inteiro, em que todas as manchetes de um dos maiores jornais de circulação desse estado trazia desde uma detração, a forma com que Dilma se vestia, a forma com que o cabelo, o rosto, o corpo, né, a gordofobia, ou seja, né, o fato dela ser uma mulher exigente, dura, técnica, né, e isso tido como demérito, enquanto para um homem, né, falar firme, ser sério, ser técnico, é motivo de pontos e pontos e pontos e estrelinhas, né? Para ela, enquanto mulher, isso dava para ela uma conotação de alguém que não consegue compor, que não tem trato político, que é técnica demais. Então, e aí, enquanto também cobram da gente que a gente seja menos né, sentimental e mais racional, ou seja, enfim,
Então, a gente traz para esse lugar o que é a nova política. O que é a nova política? Né? Enquanto a gente não tem uma reforma política, de fato, no sistema eleitoral e político, de composição de partidos, de tudo que concerne a essa reforma política tão almejada, né? Essa nova política nada mais é do que imprimir essa marca desse pensar a sociedade, desde pensar por que não tem isso? E imprimir o não tem isso, né, que a gente olha e não percebe, quando a gente está no espaço decisório, a gente traz esse elemento para a produção de lei, para a produção da ação política, do fazer político. A nova política é essa, é experienciar no fazer político o que a gente traz da vida, de caminhada, de produção e reprodução de vida, que está ali impresso desde o projeto de lei, com tudo que é, na letra dura da lei, a produção de um projeto, até a ação que a gente desenvolve no que a gente se insere. Então, pensando o quanto é importante a gente brigar para que a Lei 10.639, né, e atualizada para a Lei 11.645 seja implementada, o ensino da cultura afro e africana nas escolas, indígena e afro-indígena, o quanto é importante isso para resgatar, né, resgatar a memória e a identidade, né, e fazendo um enfrentamento direto ao racismo institucional, que apaga, que tira a memória, que desconstrói, que silencia. Então, a importância disso, né? E para finalizar minha fala, agradecendo muito essa oportunidade, esse momento prazeroso de estar aqui com essas mulheres incríveis, que a gente tem a oportunidade de ir encontrando pela vida, lembrando aí como a Zeidan falou do samba da Mangueira, né? Na luta que a gente se encontra e se reencontra, porque às vezes a gente está nos mesmos espaços, mas a gente às vezes não se encontra. Então, a gente se encontra e se reencontra nessa caminhada de luta e de resistência, né? Eu pude estar e ter o privilégio de fazer parte, junto com outros atores importantes, como João Willis, né? Como o movimento feminista na França, porque é isso, Marielle é símbolo maior, ela não pertence a um partido mais, ela não pertence a uma pessoa, ela é um símbolo mundial, ela pertence a toda a luta, né, de todo lutador e lutadora no mundo, né, na produção da história de defesa do direito da vida, da diversidade, dos direitos humanos no mundo. E eu pude ter a oportunidade de construir a homenagem que vai, né, ser feita a Marielle pela Prefeitura de Paris, pelo Conselho da cidade de Paris, em dar o nome de um local público, uma praça, uma rua, e aí isso vai ser uma decisão da família, né, a Marielle Franco. Então, enquanto nós quebramos a placa, enquanto a gente tem, né, no parlamento estadual, ali na Assembleia Legislativa, alguém que aumenta o seu número de votos, porque quebrou a placa de uma mulher negra, né, que é muito mais brutalizada, né, que não sofre ameaça, mas é morta diretamente, voltando do trabalho. Uma mulher que estava voltando do trabalho, né? Então, a gente precisa que... E que bom que é a França, que bom que é o berço, né, do iluminismo, dos ideais iluministas, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Porque essa é a marca, né, de entender o quanto é fraterno esse gesto, a despeito do que dentro do nosso país, né, se faz com a memória, porque aí é quebrar a memória de Marielle e daqueles que vieram antes e que virão depois. Então, só agradecer e deixar marcado esses elementos que a gente não podia deixar de falar, né? E dizer que o nosso gabinete está à disposição, o nosso mandato quilombo, o nosso mandato movimento é nosso, né? A gente precisa radicalizar a democracia nesse momento de tanto obscurantismo, de tanta dureza e de tanta normalidade democrática, que tem a prisão do Lula, a execução da Marielle, toda essa militarização da vida como marca e corte nesse tempo. Muito obrigada, só agradecer pelo prazer de ter estado aqui. Obrigada. Mônica nos emociona. Estou adorando trabalhar com ela. Quero também agradecer, eu já dei os parabéns. Acho que esse trabalho aqui de vocês, de fazer as entrevistas, de trazer reflexões em vários temas, né, é super importante, porque quando a gente fala da formação com recorte de gênero,
ou não sexista dentro das escolas, a gente precisa ter isso na formação dos nossos profissionais para o mercado de trabalho. Então, a universidade ela precisa ter esse recorte, porque a gente precisa ter o psicólogo lá atendendo com esse recorte, o juiz, o advogado, o engenheiro pensando a cidade ou pensando a construção de um prédio, que tenha essa consciência do que a mulher hoje, né, sofre diante de uma sociedade tão machista e tão cruel. Né? E isso tudo tem um motivo. Acho que todas as fala da Mônica, da Antônia, o trabalho de vocês, é um trabalho de resistência e luta contra o sistema neoliberal que está implementado nesse mundo, né? Esse planeta. Querem roubar as nossas riquezas e hoje a gente vive um momento triste, já tivemos outros, que foi o momento da ditadura militar, mas um momento triste da nossa história e político no país. Então, é importante falar para os jovens que nos assistem agora que a política é muito importante. E a política vai fazer aqui a universidade crescer. Foi uma luta, Mônica, no outro mandato que a gente travou aqui pelos duodécimos para manter a UERJ firme diante de uma crise orçamentária. Então, a política é isso. A política é lutar pela nossa rua, é lutar pela nossa casa, pela nossa escola. E eu digo, na maioria, quando a gente tinha prefeitura, eu falava muito isso. Hoje eu tenho falado menos, vou voltar a falar, mas é a mulher que constrói, dá vida a uma cidade, dá vida ao Estado, dá vida a uma universidade, porque a gente traz reflexões de reflexões mais profundas que não estão postas hoje na mesa. A gente traz uma reflexão do lidar, do respeito ao outro. A gente fala de cidadania, que é o respeito e o direito que cada cidadão tem, que cada jovem nosso, numa comunidade, está numa favela, pode deixar de sair do mundo do tráfico para entrar numa universidade, numa escola técnica, num curso técnico. E aí eu gosto sempre de lembrar do livro do NEM, que eu também tenho lembrado, em que ele diz que ele perdeu o dinheiro com as obras do PAC e com os programas de inclusão em universidade e escola técnica, quando os jovens de muitas favelas onde ele atuava estavam saindo, estavam deixando de fazer o serviço que ele tinha, que ele tinha chamado para concluir ali do comando, e estava sendo inserido com futuro para o mercado de trabalho, enfim. Então, essa luta é uma luta nossa. Quero também dizer que eu e Mônica estamos lá na LERJ, com outras deputadas, meu mandato está à disposição, sou presidente da Comissão de Habitação, Mônica também tem lá as tarefas dela, o espaço de empoderamento, de espaço de poder. Estamos com a CPI do feminicídio, estamos à disposição para voltar aqui e retornar com outras pautas. Tá? A segurança pública é outra pauta que envolve muito a questão da nossa insegurança e do que tem sido realizado hoje com esse governo, em que é um desrespeito de entrar numa comunidade. Nossa, política de morte, de genocídio. A gente tem uma frente lá do genocídio da população negra. Fiz agora, pedi ao ISP, que é um projeto de lei para que a gente tenha estatística do número de jovens negros que são assassinados. Não existe isso. Então, o nosso estado do Rio de Janeiro está muito aquém, está esfacelado, a gente tem que reconstruir pedra sobre pedra, tá? Não tem ciano, não tem. É uma maquiagem que é feita e a gente só muda isso com a política. A gente só vai empoderar essas mulheres com a política do nosso dia a dia e com a política nos espaços de poder. Muito obrigada, parabéns aí para vocês. Uma responsabilidade, né? Eu fiquei para concluir depois dessas duas mulheres aqui. Você me deve essa, Luciana. Eu acho que a gente precisa muito desses espaços, né? Assim, nós fomos tão silenciadas assim ao longo da nossa história que a gente fala mesmo, a gente precisa falar, a gente tem essa necessidade, né? Uma necessidade que nos foi tirada durante muitos anos, né? E eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão. Então, acho que esse espaço aqui para a gente ele é fundamental. E eu acho que a Mônica falou uma palavra que eu gosto muito, essa questão da epistemologia, né, da produção de conhecimento, que tem muitos espaços de produção de conhecimento, seja na academia, na política, na militância e muitos outros. E a gente sabe que a academia é um espaço de poder também,
né? Assim que, embora as políticas de ações afirmativas, as políticas, né, de cotas, assim, transformaram esse cenário, porque eu creio assim que a gente está aqui, elas estão lá, para construir mesmo um novo projeto de sociedade, né? A gente não quer o que aí está há muitos anos, né? A gente pensa num outro projeto de sociedade e trazendo essa questão da epistemologia, novas epistemologias de análise, né? Assim, a gente quer produzir, ou é uma outra leitura de mundo que a gente está trazendo. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Me deu muita saudade da Chuma, que eu saí da Redê no ano passado, estou trabalhando numa escola. Assim, pena que ela não pôde estar aqui, né? A Chuma também é uma mulher assim muito cativante, muito envolvente, traz uma experiência incrível, né? Como o Zeidan traz, né, desse movimento dos anos 80, de redemocratização, de abertura política. A Chuma também estava lá e é uma mulher incrível, assim. Então me deu muita saudade dela, assim, muita saudade da Chuma, de estar com ela. E queria agradecer muito, muito obrigada mesmo, assim, muito feliz de estar aqui. E não podia deixar de terminar sem dizer Marielle presente, obviamente, e Lula livre, com certeza. Gente, diante de tudo que foi falado, né, o laboratório que agradece demais a vocês, é uma honra estar sentada aqui aprendendo com vocês e, assim, a gente espera que realmente continue a conversa, eu agradeci a Thalíria, mas também queria agradecer a Benedita, que também gostaria de estar aqui, a tantas mulheres que a gente queria que estivesse aqui com a gente e que a gente sabe que estão atuando na política, estão fazendo muitas coisas e, enfim, é isso. Estão lutando em diversas frentes. Então, é, sobretudo, fazer com que os jovens percebam que não é para desistir da política, apesar de a gente estar em um contexto que faz com que a gente fique deprimido, fique cada vez achando que não vai dar certo, que não vai. Mas é isso, perceber que é só entrando lá, é ir para a rua, é somar. E que bom que a gente tem muita gente que está entrando nessa e que bom que temos vocês aí representando. Você disse Marielle presente, eu acrescento Marielle semente, tá? Que ela ficou e nós aí estamos aí como semente. Tá? Agradecendo aí a todas vocês. E, pessoal, galera, até o próximo. Agradecendo também a todo o pessoal que está aqui, né? A todo o pessoal da equipe técnica maravilhosa, pessoal das assessorias de imprensa. Parabéns, gente, palmas. Eu não vou bater palmas, mas todo mundo merece palmas. Até o próximo LCD, galera. Valeu. Obrigada, gente. Valeu.